Olá pessoal, venho aqui falar sobre a semana 3 de Geografia do PET volume 4, tá? Do 7º ano. O tema é a participação das mulheres no censo demográfico e no mercado de trabalho. Essa primeira parte aqui, ele vai falar sobre mais mulheres do que homens. A ideia aqui principal é entender o porquê que tem mais mulheres do que homens, tanto no Brasil, como isso também é referência no mundo, tá? A ideia aqui é entender que os homens, primeiramente, eles se colocam em mais perigo do que as mulheres, tá? Então, assim, é mais fácil você ver homens dirigindo em alta velocidade, é mais fácil você ver homens brigando, é mais fácil você ver homens fazendo guerras, alguns conflitos, tá? É mais fácil você ver homens dirigindo alcoolizados, tá? Então, todos esses fatores levam a essa expectativa de vida menor dos homens, tá? A ter uma mortalidade maior da população masculina. Também o uso de drogas, tá? Tudo isso é mais frequente da parte do sexo masculino. Outro fator também é a questão da saúde. As mulheres ainda elas são mais conscientizadas a buscar um médico, a buscar tratamentos, a não ter essa vergonha de ir no médico quando sente qualquer incômodo. Os homens ainda têm essa questão de que, principalmente quando adultos, eles têm que ser mais machão, né, entre aspas, eles não podem assumir muitas dores, então assim, qualquer dorzinha, mas ele tem que aguentar, suportar, e aí quando essas dores elas aprofundam e aí procura um médico, isso já pode ser irreversível, então isso também seria outro fator, tá? Então, assim, todos esses fatores, eles são predominantes, explicativos do porquê que há mais mulheres no mundo do que homens, tá? Então, assim, essa é a ideia de entender que há mais mulheres no mundo do que homens. Elas têm uma expectativa de vida maior também. Então, como tá aqui, tem 51% de mulheres, enquanto tem 49% de homens. E a mulheres do trabalho? Bom, aqui já é um pouco diferente do que se vê. Apesar de ter a maior parcela ser de feminino, isso não reflete na questão de tanto de trabalho como na questão da remuneração. As mulheres elas ainda estão em desvantagem, tá? Principalmente nessa questão da remuneração, do salário. O salário hoje da mulher é bem abaixo do que um homem mesmo ganha, até mesmo na mesma posição, no mesmo cargo, tá? E ainda tem que as mulheres hoje elas ainda são mais sobrecarregadas. Então isso também poderia explicar o porquê que também as mulheres elas trabalham menos e tem também uma menor participação no mercado de trabalho. Então assim, dificilmente uma mulher ela mesmo sendo dona de casa, ela mesmo sendo a quem encabeça a família, quem provém a renda, ela dificilmente ela não tem outros afazeres dentro da casa, tá? Então assim, ela mesmo ela tendo o seu serviço, ela precisa estar limpando a casa, cuidando do filho, lavando roupa e assim em diante. Então isso faz com que a posição da mulher fique um pouquinho mais prejudicada em relação a ter essas horas para trabalhar, já que você tem um outro serviço não remunerado em casa, isso também afeta na sua posição, tá? Aí entender que também é uma posição pequena, relativamente pequena, né? Mesmo sendo 51% da população. E aí é lembrar também que essa questão da função de casa, ela não é contada, tá? Quando isso é notificado. Então aqui mostra que em 1940, 81% dos homens trabalhavam, na média, né, de 100%, era 81% dos homens, 19% para as mulheres, e isso vem mudando, tá? A gente percebe que isso mudou, então a tendência é que isso se equipare, tá? Mas aí é lembrar que quando se fala nessa questão tanto salarial, entram muitas questões de machismo, de que os homens consideram que as mulheres elas sejam inferiores, que elas não consigam fazer aquele trabalho que seria do homem, tá? Então assim, que elas possam fazer algo
que não seja da qualidade do que um homem faria. Tem também a questão de que, como a mulher ela engravida, essa questão, muitos patrões, eles ficam pé atrás, já quando uma mulher engravida ele não pode mandar embora, e aí como ela fica um tempo afastada, isso muitas vezes o patrão ele já vê com maus olhos, então assim, ele se sente que ele não é obrigado a pagar esse direito, a ter, a deixar essa pessoa tirar os meses de afastamento, tá? Então assim, tudo isso explica o fato de por que as mulheres ainda elas não ganham tanto igual os homens e ainda também tem essa participação menor que os homens. Bom, eu pesquisei aqui algumas conquistas do feminismo, tá? Então assim, é muito importante saber que essa mudança que nem a gente está vendo das horas, isso não é à toa, tá? Então assim, várias mudanças estão acontecendo ao longo dos anos. A tendência é como as pessoas só tendem a evoluir, é que esse gráfico uma hora ele fique bem equiparado, tá? Então, 1827, então vamos colocar ali, 200 anos atrás, as meninas elas são liberadas para frequentar a escola, então assim, você imagine o tempo em que já foi colonizado o Brasil, tá? Em 1500, só essa ideia, demorou praticamente 330 anos para que as meninas elas pudessem frequentar as escolas, tá? Então aqui ele vai tratando várias conquistas femininas, tá? Em 1879, quando as mulheres elas conquistam o direito de acesso às faculdades. Em 1910, o primeiro partido político feminino. Em 1932, mulheres conquistam o direito ao voto. Então aqui é importante lembrar que várias mulheres elas eram negadas esse direito de voto, e aí quando você é negado, como que você coloca a sua opinião lá? Então assim, a partir do momento que essas mulheres elas não pudessem votar em quem elas queriam, somente os homens, a tendência é que o que era eleito era somente o que os homens queriam, tá? E aí, lembrar que a maior parte aqui também é conquista que vem através das batalhas, tá? Não é conquista simplesmente que chegou lá e pediu e aconteceu, tá? Em 1972, criado o Estatuto da Mulher Casada. Então aqui, ó, bem importante lembrar, passariam a ter direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. Então assim, elas passam a adquirir direitos que eram negados até então, tá? Em 1974, mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Assim, hoje em dia é até natural você pedir um cartão, e aí é imaginar que antigamente, lá, bancos queriam ditar como as mulheres gastavam o próprio dinheiro. Então assim, mesmo você tendo seu serviço, você não conseguia ter um cartão de crédito, tá? Então as mulheres solteiras ou divorciadas que solicitassem um cartão de crédito ou empréstimo eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato, tá? Então assim, você tinha aquela ideia de como ele tinha que permitir as atitudes que as mulheres iriam fazer, tá? Então assim, isso não faz sentido. Se a pessoa ela é independente, ela pode fazer o que ela bem entender, tá? Em 1977 a lei de divórcio é aprovada, tá? Então assim, passa a permitir que as mulheres entrassem com o divórcio. Em 1979, mulheres garantem o direito à prática de futebol. Então aqui, você imaginar que o Brasil ele sempre foi conhecido como país de futebol, e que na época do Pelé, ali em 1958, todos ali gostavam de futebol. 62 foi quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, 70, então assim, essas mulheres elas eram impedidas de praticar mesmo. Então assim, muitas delas eram proibidas mesmo, não tinha como acessar aquilo, tá? Até colocou aqui uma manchete de um jornal de 1941, pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiro. Então assim, era impedir mesmo que aquilo fosse um esporte feminino. Então assim, é por essas e outras que a gente pode entender que o futebol brasileiro hoje feminino é um pouco diferente do futebol masculino. Enquanto o futebol masculino ele vem desde lá dos inícios dos anos 1900, o futebol feminino ele começa a ser adotado ali há 40 anos atrás. Então assim, a evolução das mulheres no futebol ela tende a ser um pouquinho mais atrasado do que os homens, já que os homens eles já jogam há muito mais tempo que as mulheres, tá?
Só que a ideia é que isso um dia começa a se estabilizar, tá? Começa a igualar. 1985, criada a primeira delegacia da mulher. 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens, tá? Vou colocar isso aqui. Essa aqui é bem importante. Em 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha. O que era essa ideia aqui? Maria da Penha era uma farmacêutica que deu nome à lei. Ela precisou ser vítima de 2 tentativas de homicídio e lutar por quase 20 anos para que finalmente conseguisse colocar seu ex-marido criminoso atrás das grades. Então, até aqui, as mulheres que eram vítimas de qualquer agressão ou qualquer tentativa de homicídio não tinha como prender aquele marido, já que não tinha uma lei para aquilo. O que ele estava fazendo teoricamente não era errado, tá? Então, assim, foi só nesse ano aqui que essa lei ela passou a vigorar. Então, assim, qualquer tentativa de agressão, qualquer tentativa, agora você vai ter que responder por uma lei, podendo ser preso e tudo mais, tá? 2015, aprovada a lei de femicídio, e aqui em 2018 a importunação sexual passou a ser considerada crime. Então, assim, essa questão de homens mexer com mulheres que não querem, de passar a mão, de fazer qualquer coisa que elas consideram importunação, né, que seja uma importunação, vamos assim dizer, isso também passou a ser um crime, tá? Então, assim, é por isso que várias campanhas do não é não, então, assim, tudo isso faz parte de ser um crime. Então, quando você vê pessoas tentando forçar qualquer coisa, aquilo lá está sendo um crime, tá? Então, assim, isso é muito importante, que aí você passa a conscientizar as pessoas de uma forma diferente, que aquilo que ela está fazendo é errado, que quando isso, infelizmente, aqui ainda ou no mundo inteiro, né, isso não é tratado como lei, então quando aquilo é feito, ela ainda tem aquele álibi, né, já que ela não pode ninguém julgar ela, por mais que seja moral, ela não pode ter um julgamento civil, né, um julgamento de crime, ela passa a fazer aquilo de forma livre. Então, quando ela passa a sofrer consequências de crime, podendo ser presa, podendo levar multa e assim em diante, ela vai ser um pouquinho mais conscientizada em não fazer aquilo, tá? E aí a gente vê que ao longo do tempo as mulheres elas conquistaram muito, tá? Então, assim, isso não foi à toa, tá? Isso foi muito trabalho, foi de muito trabalho de mulheres do feminismo anteriormente, tá? Então, e até hoje isso também é trabalhado, até que um dia isso chegue a ser igual, tá? Agora vamos aqui passar pelos exercícios. A1. É comum existir uma proporção de mulheres maior que de homens da população total de um país. Quais são os fatores que auxiliam na composição desses dados? Porque as mulheres normalmente vivem mais que os homens. Então foi o que eu até comentei, tá? E vocês podem falar mais. 2. O que os números na tabela Brasil Participação das Mulheres na Força de Trabalho revelam sobre a participação da mulher no mercado de trabalho no período de 1940 a 2010 e sobre a participação dos homens? Então, aqui você pode ver o que está falando sobre esse gráficozinho aqui, tá? 3. De acordo com o último recenseamento demográfico do Brasil, as mulheres têm maior escolaridade, porém, em média, seus salários são menores que os homens. Por que ainda existe essa diferença? Em sua família ou no lugar onde vive, ocorrem tais desigualdades? Comente como se manifestam. Aqui é lembrar que ainda tem muito essa discriminação, não só pelas mulheres, mas pelos negros também, até pelos indígenas, de considerar que são pessoas que não merecem aquele benefício, tá? Então, assim, você tende a rebaixar mesmo o salário dessas pessoas, mesmo que ela tenha um conhecimento elevado, um conhecimento que seja igual ao do seu concorrente, tá? Então, assim, é natural ver que pessoas, homens brancos, por exemplo, eles ganham um pouco mais acima do que mulheres e que até que negros, tá? Então, assim, é uma coisa que ainda precisa ter mais conhecimento das pessoas, ter mais essa ideia de conscientizar as pessoas para que isso não ocorra, tá? 4. Você sabe o que é misoginia, né? Leia o texto. Você é charge, tá? Aí, Denis, você é um cara machista. Claro que não. Não dá pra ler aqui, Lilica, eu acho. Você sabe que eu sou super moderno e que pergunta. Tinha que ser pergunta de mulher, tá? Então isso daqui também é uma ideia de que tal coisa é só coisa de mulher, tá? Então isso aí não existe.
é uma das coisas que são enraizadas em alguns preconceitos que a gente vem carregando ao longo do tempo, mas a gente já tem que ser educado desde a infância, né? Desde as escolas, para que isso vai ocorrendo, sendo cada vez mais natural para as pessoas, tá? Enquanto você ainda vê discriminação, acaba que a gente ainda tem essa ideia de tentar reproduzir aquela discriminação, mas saber que é errado, saber que aquilo não está certo, é muito importante. Então, assim, quando você vê, sei lá, o pai ou a mãe fazer uma brincadeira que é machista, que também é homofóbica, sem entender que aquilo é errado, faz com que você pense em não reproduzir aquela ideia, tá? Dos cargos administrativos e executivos, dirigentes, diretores, gerentes, presidentes de empresas, que geralmente são bem mais remunerados, as mulheres ocupam apenas cerca de 20% do total. Com essa informação e com a leitura e interpretação do texto da site, qual a sua opinião sobre o que foi estudado nessa semana? Você concorda com o feminismo? Não é a tentativa de superioridade sem de igualdade entre os gêneros? Anote suas conclusões, tá? Então aqui vocês vão comentar o que vocês entenderam na semana e concordar. E ver se concorda com o feminismo, se é essa tentativa de superioridade ou sim de igualdade, tá? E ver que normalmente quem está aí embaixo não tem como buscar uma superioridade imediatamente, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Por mais que ainda isso seja muito trabalhado por oposições, do que o feminismo, que até essas questões raciais é para tentar ter uma superioridade, não existe. Já que alguém está embaixo, o mínimo que ela precisa é ter uma igualdade. Depois daquilo, aí dá para trabalhar outros temas, mas enquanto acontecer de não haver essa igualdade, não tem como você conseguir pensar que elas estão querendo uma superioridade, estão querendo benefícios, tá? E assim que agora você é um artista, faz uma massagem ou história em quadrinhos que mostra a igualdade entre os gêneros e todas as possibilidades que a mulher pode ter no mercado de trabalho, tá? Então aqui pode até ser interessante para vocês fazerem sobre a questão das mulheres no futebol, tá? Lembrando, 1979, quando as mulheres passaram a poder praticar futebol no Brasil. Isso é muito atual, tá? Então, como eu poderia dizer, pode ser que isso seja uma das coisas que no futuro isso pode mudar muito. Você vê vários times de futebol hoje que só são masculinos, daqui a um tempo, daqui a 10, 20 anos, esses times também lotarem estádio para verem as mulheres jogar, tá? Isso vai ser uma conquista muito importante, uma conquista de igualdade muito importante. Os próprios salários, a CBF, que é a Confederação Brasileira, ela já notificou que vai tentar igualar os salários, tá? Então, assim, todas as remunerações que o Neymar ganhar vai ser a mesma recuperação que as mulheres vão ganhar, tá? Então, assim, isso é muito importante para que busque uma igualdade, tá? E aí a gente termina essa semana 3 de geografia, ok?